Vamos receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida da minha esposa. Te agradeço pela mulher de Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dela. Que ela possa ser um canal de ensino, um canal da tua unção, para que possamos ser abençoados nessa noite. Como pastor eu me abro, como igreja nós nos abrimos para receber a tua palavra através da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Som aí. Eu não falei alô dessa vez, você viu como é que eu tô progredindo? A paz do Senhor, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Diga assim: eu me abro para tudo que Deus quer na minha vida. Se você quer mesmo, diz um amém bem alto. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus para mim e para você hoje é um chamado à coragem. Diga: chamado à coragem. Então vira para o seu irmão e diz assim: Deus está te chamando para ser corajoso. Diga amém. Enfrente os seus medos a partir da compreensão da graça. Esse é o subtítulo, o título é um chamado à coragem, mas enfrente os seus medos a partir da compreensão da graça. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: Não, eu não ouvi. Sou eu, não tenham coragem. Sou eu, não tenham medo. A partir desse subtítulo, enfrente seus medos compreendendo a graça, eu poderia dizer que Jesus estava dizendo assim: coragem, não tenha medo, porque sou eu. Amém? Então vamos repetir esse versículo dessa forma. Diga: coragem, não tenham medo, porque sou eu. Aleluia. Deus quer que você olhe nessa noite para os seus medos. Jesus falou muitas e muitas vezes. Ele, não só na sua palavra do Velho Testamento, mas ele pessoalmente falou muitas e muitas vezes sobre o medo. E ele, todas as vezes que falou sobre o medo, nós vamos olhar, ele alertava: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Então eu entendo que Jesus se preocupa com os nossos medos, sim ou não? Senão ele não teria falado tanto. Eu queria deixar bem claro que o medo em si não é pecado, mas o medo nos leva ao pecado. Por alguma situação sentimos medo, e aí nós temos que escolher: ou nós deixamos que esse medo entre no nosso coração, nos paralise, nos aprisione, nos entristeça, ou nós escolhemos enfrentar o medo com pessoal só do fundo. Então eu queria que você observasse isso. Enfrentar os seus medos e admitir os seus medos é ter coragem. Só um homem corajoso consegue olhar para os seus medos, admiti-los e enfrentá-los. O homem que não é corajoso, ele sabe que ele tem medo, mas ele corre do medo para não ter que enfrentá-lo. Então você permanece aprisionado pelo medo, escravo do medo, paralisado pelo medo. E Deus quer livrar você de todo medo nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. E quantos com muita fé podem dizer eu quero? A lógica, querida, não convence o medo. A lógica, ela não vence o medo. Não, eu não vou ter medo disso, porque aí você tenta explicar o porquê que você... Não, você só não tem medo se você tiver fé. Fé nele.
Nós voltamos para o texto de Mateus. Coragem, não tenham medo, eu estou aqui. Diga amém. Eu queria explicar para vocês o caminho do medo. Então, se o medo em si não é o pecado, mas o caminho que ele faz te conduz ao pecado, olha o caminho do medo. O medo se disfarça na suave pele de uma dúvida que entra em sua mente. A dúvida encontra a descrença. E aí a fé que você tem tenta expulsar essa descrença, essa dúvida. Mas a fé é pouca. Então a descrença vence a fé. Você começa a ficar então ansioso. Começa a tomar decisões precipitadas, dispensando a esperança e a confiança. Pronto. Você está totalmente derrotado pelo medo. Vocês entenderam o caminho? Se você quiser anotar isso, depois eu dou para você. Para mim, essa frase, ou esse, não é uma frase só, mas essa explicação do caminho do medo me abriu a mente para muita coisa. Aquilo que você chama de dúvida, alguns conceitos que você não entende, entraram na sua vida. Eles acharam uma falta de fé naquilo. Você não teve fé suficiente para vencer aquela dúvida. Você começa a ficar ansioso em relação àquela situação. Começa a agir precipitadamente, acabando com toda a esperança. E com o restinho de fé que sobra, praticamente ou totalmente derrotado pelo medo. Mas hoje, eu quero dizer para você que uma igreja saudável é aquela que vem e enterra seus medos nos pés da cruz de Cristo. Amém? Você vai tirar, vai ser livre de todo medo, em nome de Jesus. Tem pessoas que dizem que existe o medo bom. Aquilo que as pessoas dizem que é um medo bom, eu chamo de prudência. Por exemplo, eu não vou pular de um alto de um prédio, não porque eu tenho medo, mas porque eu tenho prudência. Se eu pular, eu vou fazer o quê, gente? Do 10º andar de um prédio. Morre. Então não é que eu tenho medo de pular, eu não vou pular porque eu sou prudente. Aí tá passando uma cobra, eu nem vou pra lá, eu vou passar por aqui. Ela não vai me incomodar. Eu não conheço nada de cobra, as que tem veneno, as que não tem veneno, enfim, não conheço nenhuma cobra seca. Mas enfim, por que eu não vou lá pegar aquela cobra? Por medo? Não deve ser. Deve ser por prudência. Agora eu tenho que passar por ali, ou aquela cobra está ameaçando alguém. Então eu tenho que ter? Eu tenho que ter? Porque aí eu não preciso ser prudente. Eu preciso livrar alguém. E Deus está comigo. Eu posso ter a coragem de enfrentar o medo. Ou melhor, de enfrentar aquela situação. Porque eu serei vitorioso. Vocês estão entendendo? Então diga assim: prudência é uma coisa. Medo é outra. Um outro exemplo. Quem é prudente usa cinto de segurança. Quem morre de medo nem sai de carro. Não é? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, prudência é uma coisa. Medo, pânico, pavor é outra coisa. E Deus quer você livre disso, em nome de Jesus. Então, eu queria começar identificando alguns medos. E eu queria que, em nome de Jesus, se você tem possibilidade de anotar, você anote os seus. Porque a palavra, se ela não for praticada, ela é como se batesse numa porta, ela vai e volta. Eu fui abençoada com essa palavra, mas quem escolhe ser abençoado hoje é você. Quem escolhe sair daqui livre dos seus medos é você. Corajoso é você. Amém? Primeiro é o medo do futuro, o que nós chamamos de ansiedade. A ansiedade nada mais é que a subtração de Deus do nosso futuro, encarando as nossas incertezas. O que é uma pessoa ansiosa? Ela tira Deus do meu futuro. Quer dizer, eu não consigo pensar no meu futuro através da graça de Deus. Eu quero pensar pela lógica. E como eu disse, a lógica não vence o medo. Então você vai ficar preocupado se daqui 3 meses você vai
cumprir a cota ou não vai cumprir a cota, não é, irmão? Você vai ficar preocupado, você vai ficar empregado ou não vai ficar empregado, se a firma vai render, se não vai render, se vai vender remédio, não vai vender. Você começa a ficar preocupado com o futuro pela ansiedade. Mateus 10, 31. Eu acho melhor você fazer isso comigo, então. E o microfone tá aí? Então o pastor vai me ajudando para a gente ser um pouco mais rápido. Mateus 10, 31. Ele vai ler para vocês. Som no microfone do pastor. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Diga amém! Gente, Deus cuida dos pardal. Eles não morrem de fome. E eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Se a árvore, eles não estão olhando a árvore seca e falando, ai, não vai ter sementinha, não vai ter sementinha, não vai ter sementinha. Eles não estão assim. Eles voam livres. E Deus cuida deles. E Deus está dizendo para você, olha, você, só você, vale mais, mas muito mais do que muitos pardais. Diga amém. Então não fica olhando se a árvore está secando. Se o seu emprego hoje está rendendo ou não está rendendo. Diga, creia. Vira para o seu irmão e diga, creia. Diga, coragem. 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 Ansiedade é uma coisa que tira o sono da gente, é ou não é? Eu era, né, e tenho aprendido a não ser uma pessoa ansiosa. Nós vamos fazer um teatro tal. Eu começo a ficar ansiosa, porque tudo tem que dar certo, porque tem que ver a hora certa, a sonoplastia tem que estar certa, e eu começo a ficar meio ansiosa, e começo a perder o sono. Deus dará graça. Se você estiver no caminho certo, Deus sempre dará graça. Nós vamos ver sobre a graça depois. Mas você precisa entender, Mateus 6, 25. Enquanto o pastor abre em Romanos 8, 32. Eu vou ler Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Deus está dizendo, olha, não se preocupa com o dia de amanhã, se vai faltar ou não, porque eu vou cuidar de vocês. Romanos 8, 32. Pode ler. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aleluia! Aquele que não poupou a Jesus Cristo, seu próprio filho, quanto mais não nos dará tudo o que precisamos? Ah não, você não está entendendo que Jesus morreu na cruz para salvar você e a mim. É banana isso, não é? Queridos, Deus está dizendo, se Ele não poupou Jesus Cristo e Ele entregou o seu próprio filho para salvar você, isso é graça. Juntamente com isso Ele te dará tudo o que eu e você precisamos. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso. Aleluia. Esse é o Deus que me faz viver tranquila. Então enfrente o medo do futuro. Encare hoje, irmão e irmã. Se você tem medo de perder o marido, medo de teu marido te trair, medo de coisas que você não consegue ver hoje, que não é o hoje, medo da segunda-feira. Se você é uma pessoa ansiosa pelo futuro, entregue o seu medo hoje aos pés da cruz, amém? Medo de não receber o milagre que você precisa. Tem ou não tem medo de gente que tem medo de não receber o milagre? Tem ou não tem? Você precisa de um milagre, você pede, mas você tem medo de não receber.
Olha o que Deus diz sobre isso. Marcos 9, 23 a 24. Enquanto o pastor abre em Marcos 9, 23 a 24, eu quero falar essa frase para você que eu gosto muito. Alimente os seus medos e a sua fé morrerá. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão. Então o que você vai alimentar hoje? O que você vai alimentar hoje? Marcos 9, 23 a 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, vencer o medo de não receber o milagre, vencer o medo, né, na verdade é reconhecer a incredulidade. Esse homem chegou para Jesus e diz assim: tu podes livrar o meu filho disso? Jesus responde: se eu posso. Ele volta a pergunta para o cara e diz assim: se você crê, ele vai ser curado, porque tudo é possível aqui crer. Então às vezes o seu medo, você muda as palavras e coloca para Deus: Deus, se tu quiseres, Deus, se tu podes, Deus. E Ele olha para você, para o seu medo, para a sua pequena fé e diz: se eu posso, eu que entreguei o meu único filho por você, e juntamente com isso eu te darei tudo o que você precisa. Você realmente está perguntando para mim se eu posso? Ele vira para você: filho amado, eu pergunto para você, você crê? E talvez hoje você precise encarar o seu medo e dizer: Deus, perdoa a minha incredulidade, aumenta a minha fé e me faz crer. Então os seus medos serão vencidos. Vocês me entendem? Quem entende, dá glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: aumenta a sua fé. Porque nós dizemos que temos fé. E a Bíblia nos diz assim: me mostra as tuas obras e eu te mostrarei a fé. Porque a fé sem obras é morta. Nossa irmãzinha, peraí, Gislaine, que eu ia falar agora, só vira aqui pra mim. Aquela menininha ali linda no colo da Gislaine teve gripe suína, gente, dessa idadezinha, ó. E o nosso Deus disse: eu posso. Se tu creres, ela será curada. E todo um povo creu, e ela foi curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Oh. Que fé que eu e você temos. Dizer que temos, mas não mostrarmos através das nossas obras, não é fé. E eu oro pela minha vida: Deus, perdoa muitas vezes a minha incredulidade e aumenta a minha fé, em nome de Jesus, amém. Porque eu ainda quero orar por morto para ele ressuscitar. Porque se a Bíblia diz que eu posso, e se Deus quiser me usar para isso, eu posso. Mas eu não preciso viver ansiosa para isso. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é só a fé no arroz e feijão, mas é a fé na picanha. Eu fiz isso só para agradar o pastor, tá? Agora eu vou... É a fé no sorvete, a fé na pizza, que Deus vai suprir tudo, todas as minhas necessidades em nome, amém? Irmã, ele está falando do bolo de cenoura. Amém. Medo das calamidades. Quer dizer, medo das crises. Medo das coisas que vêm repentinamente. Como enfermidades, como
gripe, como diz o Marcos, não adianta ter medo da gripe suína, gente, porque daqui a pouco tem a equina, a bovina, e aí vai indo. Só vai mudar. Medo das catástrofes que acontecem por aí, medo da crise, não adianta ter medo das calamidades. Mateus 24, 6. Diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham. Vocês vão ouvir falar que a criminalidade aumentou, que a casa do seu vizinho foi assaltada. Você vai ouvir falar coisas horríveis a respeito de algum lugar que pode te trazer medo, mas Jesus está dizendo: não tenha medo. Mas tem gente que tem, sim ou não? Eu sei de gente que fecha a porta de casa, entra no carro, sai, volta para ver se a porta está trancada mesmo. Mas isso não é medo, gente. Não é? Isso é dó. É toque. No caso dessa pessoa, não é toque, não. Era a incerteza. Será que eu troquei? Será que eu... Vai lá e... Gente, medo, não, vamos deixar isso para lá. Não tenha medo das coisas ruins que podem acontecer. Se elas acontecerem, Deus prometeu que sempre estaria com você até a consumação dos séculos. Amém. Medo de perder um filho ou um ente querido. Diz: vira para quem está do seu lado e fala assim: se você é filho, pergunta para o seu pai: você tem medo de me perder? Fala. Agora, se você não é filho e não está com seu pai, vira para o seu marido, para sua esposa e diz: você tem medo de me perder? Vira para o amigo que está do seu lado e diga: você tem medo de perder alguém que você ama muito? Você tem medo de perder sua filhinha? Fala, Jeová! O pastor disse que ele tem receio. Vamos entregando os nossos medos. Queridos, Marcos 35, versículo... Não pode ser, peraí. Deixa eu falar. É Marcos alguma coisa, 35, 36. É o homem, né, o maioral da sinagoga, que chega para Jesus dizendo que a filha dele tá para morrer. Aí chegam os soldados dizendo que ela já morreu. Jesus vira para ele e fala assim: não tenha medo. Ela só está dormindo. Entenderam? Olha para mim. Você está atrás de um milagre, orando por um filho, orando pela saúde, orando por alguém que você ama muito. Alguém chega com a notícia dizendo: para de incomodar, porque já morreu. Jesus vira 5. Agora eu já contei a história, né? 5, 35 a 36. Jesus vira para Jairo e diz assim: não tenha medo. Ela só está dormindo. E ele creu. Só ele creu, mais 3 discípulos. Porque quando ele chegou na casa dele, o povo já estava chorando no velório. Jesus chega e fala: por que vocês estão chorando? Para de chorar, a menina só está dormindo. Aí eles começaram a rir. Engraçado, mudança de sentimento, né? Estavam chorando pela menina. Aí eles começaram a rir de Jesus. Eles deviam se alegrar, mas não, eles estavam rindo de Jesus. Tipo assim, ele está louco. Queridos, nesse caso, a menina realmente ressuscitou. Mas quantos de nós aqui já perdemos alguém que gostávamos muito? Já morreu? Levanta a mão, faz assim. Sim. O ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, a tendência é morrer. Todo cristão passará pela sombra da morte, ele não vai sofrer a prisão da morte eterna, amém? Mas presta atenção, pode acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa que eu descobri muito forte, isso eu falo com muita tranquilidade. Você não pode livrar os teus filhos ou proteger os seus filhos das ameaças da vida, sabia? Mas você pode conduzir os seus filhos à fonte da vida.
Se você conduzir os seus filhos, as pessoas que você ama, à fonte da vida, então você não fica preocupado em perdê-lo. Porque se você perdê-lo aqui, você tem certeza que se encontrará com ele na glória. Eu passei isso, vocês sabem a história do Josué. Quando ele estava com a síndrome de Steven Johnson no hospital, desenganado pelo médico. Já há 2 dias lá, e o médico disse, olha, não tem mais nada para fazer, ele está piorando. E naquela noite Deus disse, me fez lembrar sobre Abraão, e Deus disse, eu quero que você entregue o seu filho. E eu fiquei feliz dizendo, amém, eu vou entregar o meu filho e amanhã ele vai estar bom. Porque foi assim com Abraão, ele entregou, à medida que Deus viu a fé de Abraão, se agradou de Abraão, então não precisou o sacrifício. E Deus disse para mim, ficou em silêncio, Deus não disse nada. Eu falei, não é Deus, ele não dizia nada. E aquilo no meu coração, Deus estava dizendo assim, eu não estou dizendo nem que eu vou levá-lo e nem que eu vou deixá-lo. Eu não estou colocando uma condição para você entregar o seu filho. Eu estou pedindo o seu filho. Ah, gente, dói. Dói muito. Porque eu sei que com Deus a gente não brinca. E quando Deus abre a boca para falar conosco, a palavra dele não volta vazia. Eu sabia que Deus ia fazer algo, eu só não sabia o quê. E naquele dia, naquele hospital, naquela noite, eu entreguei de todo o meu coração. Com muito alívio eu disse, Deus, o Senhor deu, é herança do Senhor. Não é minha, é só para eu cuidar e administrar. O Senhor é dono. O Senhor pode deixá-lo e eu ensiná-lo nos teus caminhos. O Senhor pode levá-lo, é teu. Fiz isso chorando, adorei, cantei ao Senhor ali. E eu pedi para Deus assim, só me dá um sinal. Se o Senhor for levá-lo, amanhã cedo, né, ele não vai ter, eu vou ver que ele piorou. E aí eu vou preparando meu marido, minha família, né? Para o que vai acontecer. Nem vou pedir nada, né? Se ele piorar, eu vou entender então que realmente o Senhor vai levá-lo e eu vou preparando essa situação. E dormi, gente, literalmente aquela noite eu dormi. Quando amanheceu, o médico nunca ia tão cedinho, ele ia mais lá para as 10 horas da manhã, mas aquele dia ele foi cedinho. Cedinho para mim, né, gente? Ah, vamos pular a hora. Aí aquele dia ele foi cedinho. E eu tava meio dormindo ainda, até eu abrir assim o olho, que demora bastante, cedinho. Eu só escutei o médico dizer assim, opa! Não, antes disso eu acordei para ir ao banheiro e vi que ele estava muito mais vermelho, muito mais inchado. Então, no meu coração eu entendi, piorou. E eu já fui me preparando, o Senhor vai levar ele, o Senhor vai levar, mas muito tranquilamente, não chorei. E aí dormi de novo, foi quando o médico entrou. E aí, até eu acordar assim, eu ouvi, opa, agora ele tá melhorando. Gente, eu não sabia se eu beijava o médico, se eu ajoelhava, se eu pulava, se eu falava em línguas. Eu não sabia o que eu fazia. Quer dizer, Deus trouxe a resposta. Eu olhei e falei, Deus vai levar. Mas eu não voltei atrás da entrega. E Deus honra a nossa fé. E realmente, a partir daquele dia, ele começou a responder, a responder, a responder. E é um servo do Senhor para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas você precisa entregar. E com isso eu aprendi que os meus filhos, eu não vou livrá-los de tudo. Eu preciso proteger, ser prudente. Mas eu não vou conseguir livrá-los das ameaças do mundo. Mas eu preciso ensiná-los quem é a fonte da vida. Você tem medo de perder alguém? Você precisa confessar. Medo de ser insignificante. Vamos correr um pouquinho. Medo de ser insignificante. Não, eu não tenho medo de ser significante. Você só fica bravo quando alguém esquece de ligar no dia do seu aniversário, não é? Você fica bravo com o seu marido porque ele esqueceu o dia do casamento, da comemoração do casamento. E aí acabou o dia. Você fica bravo quando alguém esquece algo sobre você. Você fica irritado, você perde a paz. Isso é medo. Medo de não significar nada para aquelas pessoas que você acha que significa alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é único para Deus. Se eu não significar nada para ninguém, eu sei que para Deus eu valho mais do que muitos e muitos e muitos pardais. Ele me ama.
Você pode fazer assim comigo? Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Diga. Ele me amou. Você tem muito significado para Deus. E Ele te chama pelo teu nome. Medo do fracasso. Pessoas que têm medo de fracassar. Não têm coragem de dar um passo. Não têm coragem de enfrentar uma situação desafiadora. São medrosas. Preferem ficar sempre do mesmo jeito. Não mudar nada na sua vida. Na sua vida profissional. Na sua casa. Inseguras. Medo de fracassar. Se você tem medo do fracasso, eu quero dizer para você, Jesus se preocupou com o medo do fracasso de Pedro. Foi atrás dele e disse: Pedro, me entregue. Em outras palavras, né? Disse: me entregue esse medo. Você me ama? Eu amo. Então vai apacentar as minhas ovelhas. Você é capaz. Não tenha medo de fracassar. Sabe por quê? Todos nós aqui já fracassamos, sim ou não? Quantos ex-fracassados nós temos aqui? Todos nós já fracassamos em alguma coisa. Mas Jesus te levantou. Ele sempre vai te levantar. E nós vamos aprender muito com os nossos erros. Não tenha medo de fracassar. Medo de ser rejeitado, né? Medo de não ser aceito. Medo da morte, medo de morrer. Eu queria que você abrisse isso, Hebreus. Pastor Maurílio pode abrir para mim. Hebreus 2:15. Tem gente que tem medo de morrer. Alguém aqui conhece alguém que tem medo de morrer? Fala amém. Você viu como tem gente que tem medo de morrer? Hebreus 2:15. E livrastes todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Presta atenção nisso. Jesus Cristo livrou aqueles que tinham medo da morte. Ele os livrou da escravidão. Eles eram escravos desse medo da morte. Jesus Cristo veio, venceu a morte, então, livrando esse povo do medo da morte. Eu e você não precisamos temer a morte, porque Ele já venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte. A morte não pode me causar nenhum dano, nenhum mal, nem sequer se aproximar de mim. Sabe por quê? Porque em mim mora o Espírito da vida. Quantos tem o Espírito de Deus dentro de você? Faz assim. Diga assim: eu não tenho medo da morte. Fica com a sua mão levantada. Quando eu digo medo da morte, eu não estou dizendo só medo de morrer, mas medo do espírito de morte, que te traz muitas opressões e terrores. Nós não precisamos temer a morte. Diga assim: sabe por quê? E agora eu quero que vocês preparem Mi assim, estrondoso, e vocês gritem muito. Diga assim: porque Jesus sobre a morte, Ele venceu! Dê um grito de júbilo! Ele venceu! Uau! Aleluia! E sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Ele venceu a morte, a Bíblia diz que Ele expôs a vergonha pública todo o inferno. Significa que Ele venceu a morte e o inferno. Faz assim, ó. Vira pro seu irmão e fala: tem medo de quê? Pode parar de chacoalhar o ombro, gente, tá me dando labirintite. Medo de quê? Só se você não tiver a fé de que Ele venceu. Tá me entendendo?
Se a sua fé de que Jesus realmente é Cristo, morreu, padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e voltará para te buscar. Se você crê nisso, você não precisa temer o inferno, nem a morte, nem demônio nenhum. Diga amém. Diga aleluia. Chacoalha mais um pouquinho e fala: medo de quê? Mateus 8. Mateus 8, 26. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Olha para mim, querido. Antes de nós continuarmos o texto, eu nem vou citar tantos outros medos, que eu sei que você já deve ter achado alguns, que eu não vai dar para citar tanto medo que existe no ser humano, não é verdade? Mas dentro desses medos que você já conseguiu se enquadrar e outros que o Espírito já falou a você. Por exemplo, tem mulher que tinha medo de ficar solteira. Aí ela casou. Agora tem medo de perder o marido. Você vê como é que é? Vive com medo. Né? Então, só mais um medinho para você pôr na sua lista. Né? Medo de perder o namorado, medo de perder a namorada. Enfim. Jesus vira e diz assim: escuta, por que vocês têm tanto medo? E ele mesmo dá a resposta: homens de pequena fé. Então eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Eu estou dizendo para vocês, sabem por que nós temos tanto medo? Porque temos pouca. Vira para o seu irmão e diz assim: você sabe por que você tem medo? Porque você tem pouca fé. Tem gente que fica pensando na sua vida financeira daqui 10, 15 anos, como vai ser? O que eu vou deixar para os meus filhos? Você não sabe nem se seus filhos vão estar vivos, filha. Isso é medo. Encare o seu medo. Porque se você viver assim, achando que isso é prudência, você vai levar o seu medo para casa e vai viver escravo desse medo, trabalhando por esse medo. Porque Deus cuidaria de você, da sua casa, dos seus filhos 20, 30, 40, 50, 60 anos, até o último dia, até a volta de Cristo. Porque Ele prometeu estar com você sempre. Diga coragem. Diga coragem. Talvez você está insistindo que não tem medo. Eu vou dar um empurrãozinho. Você viu, né? Para você ter coragem de assumir seu medo. Abre em Apocalipse. Talvez você fale assim: deixa eu com meu medo quieto, não incomodo ninguém. Apocalipse 21. Eu vou mostrar para você aonde o seu medo vai levar você. Tem alguém que já sabe. Tem alguém que está tendo revelação. Apocalipse 21, 8. Espera aí que eu estou achando. Se alguém achou, pai? Pode ler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diga uau. Só os dois primeiros, os covardes e os incrédulos, significa os medrosos, porque não têm fé, eles não vão conseguir dar a vida eterna. Gente, é chocante isso ou não é? Você já tinha se tocado? Você já tinha se tocado que você não tem a escolha de ter medo? Você tem um chamado de Deus de ter coragem. O medo vai bater. Talvez todos os dias, ou várias vezes no dia, no seu coração, tentando entrar como uma dúvida. Lembra o caminho do medo? Mas cabe a você ser corajoso. Porque se você aceitar se colocar sobre o domínio do medo, o céu não vai ser seu lugar.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de... Depois você pega o texto. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. E é aqueles que têm esse espírito dentro deles que herdarão a vida eterna. Vira para o seu irmão e diz: com esse tanto de fé que você tem, para onde você está indo? 2 Timóteo 1:7. Vamos abrir rapidinho. Eu já achei, 2 Timóteo 1:7, achei. Pois Deus, é esse texto. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Significa de coragem. Amém? Diga assim: Jesus se importa com os meus medos. Ele quer. Mas fala com a boca cheia, assim, ó, igual se estivesse chupando sorvete. Diga: Ele quer que eu os vença. Pega na mão do seu irmão bem forte, diga assim: Ele quer que você vença. Fala para o outro: Ele quer que você vença. Em Salmos 50, não precisa abrir. Salmos 56, 3 diz assim: quando eu temer, hei de confiar em ti. O que significa isso? Que o medo vai bater aí. Mas quando ele bater, eu vou ter a coragem de enfrentá-lo, pois eu confio em Deus. Quantos podem repetir isso comigo? Quando eu temer. Quando eu temer. Levanta a sua mão e diga: hei de confiar em ti. Aleluia. Eu vou confiar em ti, Senhor. Eu vou confiar em ti. Você foi chamado para vencer o medo. Como? Pergunta para o seu irmão: como? Quem já reconheceu que se enquadra em algum medo que você vai vencer hoje? Fala o como com coragem. Fala: como? Estou perguntando também: como? Não. Estou só brincando. Eu gosto de brincar, gente. Sabe como você vai vencer? Aumentando a sua fé. Para aumentar a sua fé, compreendendo a graça. Então, com um sorriso bem bonito, diga para o seu irmão: é só compreender a graça. E quando a gente fala de graça, a gente fica com graça. Não é verdade? A graça é algo bom, o medo não, mas a graça é algo bom. Romanos 8:32 e Hebreus 4:16. Eu abro em Hebreus, meu pai pode estar abrindo em Romanos 8:32. Pode ler, amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então foi o texto que nós usamos logo no começo. Hebreus 4:16 diz assim: assim, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos o que, gente? Diga: encontrarmos graça que nos ajuda no tempo da necessidade. Eu quero dizer, Hebreus 4:16. Se você é uma pessoa que vai entregar o seu medo hoje, você deve anotar na sua Bíblia. Porque, em outras palavras, esse texto está dizendo assim: se aproxime diante de Deus com fé. Porque se você não se aproximar diante dele com fé, não adianta. Então, o primeiro passo: se aproxime com fé. Depois que você se aproximou dele com fé, com confiança, acredite que você vai receber dele misericórdia. E vai receber sempre, diga sempre, graça na hora que você precisar. Diga: graça na hora que eu precisar. Gente, como Deus é bom. Graça não é só salvação. Graça não é só... Jesus, ele personifica a graça, né?
Mas a graça não é só o ato de salvar o homem, mas de curar o homem, de libertar o homem, de capacitar o homem, de ungir o homem, de dar poder e autoridade ao homem, de dar tudo que o homem precisa para ter a vida de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Isso é graça. Tudo que você precisa, Elaine, que você não tem por si mesma, Deus dá a você a capacidade de ser e para ter a vida de Deus. Isso é graça. E o mais lindo é que esse texto diz que eu terei graça, quer dizer, eu vou ter tudo o que eu preciso no tempo que eu preciso. Diga, Deus conhece o tempo que você precisa. Tem uma definição de graça que eu gosto muito. Favor não merecido, né? Isso nós conhecemos. Mas uma outra definição que diz: é poder de Deus que nos capacita a irmos além das nossas capacidades. Quem diz amém? Quem diz eu quero a graça? Eu quero crescer em graça. A Bíblia nos diz, ela diz, olha, cresçam na graça. Cresçam na graça. Se a graça fosse só o ato salvador, remidor, não tinha como eu crescer. Ele diz, cresçam na graça. Cresçam no poder. Cresçam na vida abundante que Deus tem para vocês. Cresçam nisso. Quantos querem crescer na graça nessa noite? Oh, aleluia. 2 Coríntios, nós estamos acabando. 2 Coríntios 9:8. Está escrito aqui, eu vou ler para você, mas você pode ir abrindo. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência. Gente, esse texto balançou as minhas pernas, que não é muito difícil, não é? Mas eu quero dizer assim, ele arrebatou meu coração. Você abriu aí? Olha que lindo isso, olha que lindo isso. Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em você. Diga seu nome. Renata. Para fazer abundar em você, Renata, e em você, toda a graça. Diga toda a graça. Gente, a graça é quase uma coisa inexplicável. E Ele está dizendo toda a graça. A fim de quê? A fim de que tendo sempre, diga sempre, em tudo. Ah, gente, deixa Ele arrebatar o seu coração. Deixa eu ler aqui. Pode ler. É Deus, e Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vos transborde em toda boa obra. Uau! Ah, põe a mão no seu coração e fala, bate mais forte, tenha fé. Você não está entendendo que esse Deus maravilhoso, Ele disse assim, a graça vai ser tão abundante em você, que sempre, o tempo todo o tempo, para todas as coisas, ela vai te capacitar. Ela vai te ajudar, ela vai possibilitar, ela é o que você precisa no tempo certo, e Deus promete dá-la a você no tempo que você precisar. Quantos podem se apaixonar por Ele? Diga amém. Quantos querem mergulhar mais na graça? Abra sua boca por 1 minuto e comece a adorar o Senhor com as suas palavras. Se você entendeu esse texto, nós não acabamos não. Mas abra sua boca aí onde você está e fala o que você quiser. Ah, Deus, a tua graça me basta, Deus. O Senhor a derrama sobre a minha vida para ter sempre suprido as minhas necessidades. O tempo todo tempo, sempre, em tudo. A tua graça é abundante na minha vida, Senhor. Como agradecer? Aleluia.
Aleluia. Você pode cantar esse refrão comigo assim? Quando o mundo cai ao meu redor, agora eu perdi o tom. Dá só o coro do Quando o Mundo. Não tô ouvindo. O mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se... segura, diz bem alto. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Diga bem alto, segura-me, segura em minhas mãos. Aleluia, aleluia. Ele segura a tua mão. Amém. Aleluia. Pegue a mão do seu irmão e diz assim: não tenha medo. Olha para ele e diga: não tenha medo. Descanse no Senhor. Aleluia. Agora olha para mim. Quanto mais acreditamos na graça, ou melhor, quanto mais acreditamos que a graça de Deus é superabundante, mais estaremos convencidos de que sempre teremos tudo o que precisamos. Então eu quero te dizer uma coisa. Se você está reclamando que te falta alguma coisa, e você crê nessa palavra que está sendo pregada, eu quero dizer com muito amor, você acha que precisa disso, mas você não precisa. Porque se Deus ainda não deu, é porque você não precisa agora. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus, eu preciso de cura. Amém? Ele vai te dar. Se Ele não te deu agora, é porque você não precisa agora, mas ela pode acontecer amanhã. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você precisa crer na palavra. E se Ele disse que a graça, ela superabunda em você, em todo tempo, o tempo todo, para dar tudo aquilo que você precisa, no tempo oportuno, quando você precisa, você acha que Ele vai falhar? Eu vou te pegar de surpresa. Às vezes você acha. Quer ver? Apaga a luz para mim, solta um videozinho, fazendo um favor. Vamos ver se você acredita naquilo que nós estamos falando. De verdade, se isso acontecesse com você. I mean, I want to trust you, I just don't. I have an exercise that I think will really help you. Oh, okay. Stand here and face this direction. Now, do you trust me? No, I just said I don't trust you. All right, well, this is all part of the exercise. Oh, all right? right, okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that. Okay, that's the part I'm worried about. You can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. Yes, I do trust you. I'm going to fall Okay. back. Woo! Oh, okay. That's great. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm going to do it. All right. I'm really going to do it. Okay. Good. Oh, Jesus, you really caught me! I didn't think you were going to catch me, but you did! Oh, that was great! That was great! You're ready for level 2. Level 2, here Yes. I come, baby! Woo! Whoa! Okay, hold it. Oh, you know what? You're too close. You need to move back. Ah, right. Okay. This one's a little bit different, Laura. Oh, okay. Stand here, Uh-huh. but face me. Oh, forward fall. I Okay. can do that. Wait. Whoa. Okay, wait for my signal. Oh, right, the Jesus signal. Yes, the Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you so much. Good. Fall back. That's awesome. It is awesome.
especially when you do it. Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you noticed this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't. Uau! Faz assim, pode acender a luz, irmão. Faz assim. Vira pro seu irmão com aquele sorrinho farsa. Você confia, filho? Cair assim é fácil, agora cai, confia. Será aquilo que você não está vendo? É disso que eu estou falando. É muito fácil no momento em que nós estamos pregando você dizer: sim, eu confio, aleluia, glória a Deus. Mas se você não entender o que é a graça, se isso não tocar o seu coração, não fazer ele acelerar, se você não se apaixonar por isso, você nunca vai fazer uma proposta, vai aceitar uma proposta dessa. Porque você não confia tanto assim. Mas eu quero, e Jesus quer, que você aumente o seu nível de confiança hoje. E eu quero. Filipenses diz assim: tudo posso. Eu queria que vocês dissessem bem alto: tudo posso. Quem te fortalece? Ele é a graça. Eu queria terminar concluindo, né? Sobre um texto, não vou ler, mas vocês podem anotar, 2 Coríntios 7, 5, 6. Gente, Paulo é um exemplo para mim de coragem. Eu me emociono quando eu falo de Paulo. Paulo era um homem que não fugia aos açoites, não fugia às prisões. Não fugia. Ele se entregava para que homens e mulheres de Deus ouvissem a palavra de Deus, à custa do seu próprio corpo físico. Um homem de coragem. Diga: um homem de coragem. Quantos acham que Paulo era um homem de coragem? Você acha que não? Ele diz: eu não vou me gloriar nisso, mas olha, se eles são açoitados, eu muito mais. Se eles foram perseguidos, eu muito mais. Injuriados, eu muito mais. Olha, e ele não desistiu da caminhada, gente. Um homem de coragem. E numa meditação minha desses dias atrás, foi o que me levou a estudar sobre esse tema. Foi quando ele diz assim: eu enfrento muitas lutas por fora e temores por dentro. Gente, isso me chocou. Eu nunca tinha visto isso assim aos meus olhos. Um homem tão corajoso, dizendo: eu enfrento muitas lutas por fora, que todos veem, e muitos temores por dentro. E ele termina esse versículo dizendo assim: mas o Deus que consola todos os abatidos me consolou. Diz: ele sempre me consola. Paulo era corajoso, porque ele sabia o segredo da coragem. O segredo da coragem é confiança. Vira para o seu irmão e diga: o segredo da coragem é a confiança em Deus. Diga: é a confiança em Deus. Paulo sabia o segredo, queridos, porque ele disse: a tua graça me basta. E depois de ver esse texto e deixar o Espírito me mostrar várias coisas que aconteceram com Paulo, eu pude olhar que todas as vezes, claro, entendendo que o Espírito Santo de Deus estava trazendo isso ao meu coração, quando Paulo enfrentava as suas lutas por fora e os temores tentavam se aproximar do seu coração, eu acredito que ele repetia a sua fase inicial: a tua graça me basta, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, a tua graça superabunda na minha vida, o Senhor sabe o que eu preciso no tempo em que eu preciso. Você quer conhecer o segredo hoje? Você quer experimentar desse segredo hoje? De uma maneira profunda e aberta? Se for superficial, não adianta. Se for igual aquela mocinha: confia, Jesus. Jesus, tá certo? É a única coisa que você fala em inglês, o resto é só em línguas.
né? É assim, eu confio. Mas na hora de confiar naquilo que não se dava para ver, não, eu não confio. Isso é superficialidade na fé. Eu quero acabar com essa frase: enfrente os problemas e as lutas de hoje, querido, com as forças que você tem hoje. Os problemas e as lutas de amanhã, não adianta começar a enfrentar hoje, porque você ainda não tem a força de amanhã, você está entendendo? Deus dá no tempo certo a força que você precisa. Você vai enfrentar os medos e as lutas hoje com a força de hoje, e amanhã com a força de amanhã, e depois de amanhã com a força de depois de amanhã. Seja o que for que aparecer na sua frente, Deus te dará força, porque Ele te dará graça, e graça é poder de Deus que te capacita. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pensasse nisso que eu vou dizer. Em Salmo 139 diz... Queria que você fechasse os olhos, porque eu quero que você imagine essa cena. Que Deus nos cerca por trás e por diante. E sobre você, Ele põe a mão. Isso é graça. Ele te cerca por trás, porque Ele não vai permitir que nenhum inimigo te pegue de surpresa. Ele te cerca por trás, porque Ele não vai deixar você parar na caminhada. Ele está ali te impulsionando. Sabe, quando você cai, te levantando. Ele é o Deus que está atrás de você. Mas Ele também é o Deus que está à sua frente. Isso significa que Ele não te deixa sem direção. Porque se Ele está caminhando à sua frente, é fácil. É só você segui-lo. Aonde Ele for, você vai. E se Ele está à tua frente, Ele te protege dos ataques que possam vir pela frente. Ele é a tua proteção e a tua direção à tua frente. Ele coloca anjos aos nossos lados, ao nosso redor, para nos protegerem também. Mas Ele coloca sobre você a mão dEle. A mão de Deus está sobre a tua vida para te abençoar. A mão de Deus está sobre a tua vida para te curar. A mão de Deus está sobre a tua vida para te fazer prosperar. A mão de Deus está sobre a tua vida para te libertar. A mão de Deus está sobre a tua vida para te segurar. Você conseguiu entender isso? Agora abre o seu olho. E em Salmo 62, 8, é o último texto, para nós orarmos, que eu quero um tempo para orar com você. E é o que nós vamos fazer, só se você quiser agora. Diz assim: confiai nele em todo o tempo, derramando perante Ele o vosso coração. Lutas por fora, temores por dentro. Mas eu quis. E aquele dia no meu quarto eu quis dizer: Deus, quantas lutas por fora. Mas se os temores que estão entrando aqui, eu vou despejá-los aos pés do Senhor. E confiar em Ti. Confiar em Ti. Confiar em Ti. Confiar em Ti. Se você tem temores para entregar ao Senhor Jesus hoje, queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos cantar essa canção, chamar o pão aqui na frente. Mas eu queria que você só viesse à frente se você primeiro, aí no seu lugar, admitiu medos. Porque você vai vir aqui para falar ao Senhor os teus medos, os teus temores. Não adianta sair daí, vir para cá e não falar quais são os teus temores. Se você for sair daí, é para vir aqui rasgar o seu coração. É como Salmos disse, 62:8. Eu confio no Senhor e eu vou depositar, eu vou lançar diante dEle os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu coração. Eu vou derramar o meu coração.
Então a primeira coisa, se você for sair do seu lugar, é para vir aqui e entregar os seus medos ao Senhor. E depois então nós vamos orar para que Deus te dê coragem, para andar em coragem e confiança. E aí nós vamos orar por você, e nós temos tempo para isso. Eu estou olhando no relógio aqui. Nós temos 5 minutinhos, nós não temos? Ah, sim. Então nós vamos fazer isso com você, se você quiser, e só se você quiser. À medida que nós cantamos, você pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Se você quiser confessar os seus medos ao Senhor, entregar as suas ansiedades, e pode vir aqui para frente, se ajoelhar aqui. Sinta-se à vontade. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, aleluia. Vai dizendo ao Senhor quais são os teus medos. Se derrama diante dele. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Diga os teus medos, quais são os teus medos? Diga! Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, xarabá. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. Aleluia! As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Enquanto você está ajoelhado,
nós os pastores, nós não vamos ficar orando por você, nós só vamos tocar você. E à medida que nós tocarmos você, você vai se pôr de pé e vai cantar esse coro com fé e com coragem. E uma vida de confiança você vai passar a viver pela fé, na graça de Deus. Amém? Pode ficar à vontade, continue orando e se derramando ao Senhor. E deixa a unção do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma igreja livre, livre, completamente livre. Então entregue os teus medos e os teus temores. Oh, cai ao meu redor, teus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, as forças se vão encontrar comigo em ti. Meus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor e as forças se vão encontrar abrigo em ti. Segura-me. Todo mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor e as forças se vão encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, cheira, massuriana, lalabaxeia. Ei, todo mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, forças se vão encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, segura Jesus, segura Jesus, segura Jesus, segura Jesus, segura Jesus. Oh, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão encontrar abrigo em ti. Segura-me. Todo mundo cai ao meu redor, me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, se vão encontrar abrigo em ti. Segura-me. Todo mundo cai ao meu redor, me seguram. Todo mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Todo mundo cai ao meu redor, se vão encontro abrigo em ti. Diga, segura-me, segura em minhas mãos. Ainda com seus olhos fechados, nós vamos terminar. Nem precisa se movimentar, porque o pastor vai dar a bênção. Mas diante de fariseus, Jesus disse assim, quando ele foi curar aquele homem: o que é mais fácil para você, perdoar os pecados ou curar um paralítico? Eles não responderam. Ele disse assim: então, para você entender que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, haverá cura. E houve cura. Eu quero declarar essa palavra como fé, para que você creia que em Deus você pode confiar. Você que está enfermo, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, libera a unção de cura neste lugar.
Toque em cada órgão que precisa ser tocado agora. Cada órgão que precisa ser tocado agora e restaurado. Em nome de Jesus. Que eles sintam o toque do Senhor, ardendo, queimando, esquentando, aonde precisa ser tocado pelo Senhor. Que seja conforme a fé de cada um. Que haja cura nessa noite. Que haja cura nessa noite. Que haja cura nessa noite. Eu declaro agora, em o nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, se retirem dessas vidas agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, enfermidade, saia desse corpo, em nome de Jesus. Febre, deixa esse corpo agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo processo infeccioso, retroceda agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que existe, toda disfunção orgânica, seja colocada em ordem agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Arredor, teus braços me seguram. Se o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra... Cante bem alto. Se o mundo cai ao meu redor e as diga! Bem forte! Segura, vai! Segura em minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Deus me deu uma frase enquanto essa palavra maravilhosa foi pregada. Diz que a libertação do teu medo está no entendimento completo da graça de Deus. Amém? Por isso que Deus disse para Paulo: a minha graça basta para você. Não era uma graça para salvar, era uma graça para enfrentar naufrágio, picada de cobra, açoites, prisões. Essa graça, esse entendimento te liberta do medo. Amém? Então vai sem medo a partir de hoje, pelo entendimento da graça do Senhor. Deus abençoe o teu povo. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um deles. E essa semana possa ser uma semana de vitória, diferente de todas as outras, crendo na tua graça e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. E orem pela casa de paz. Vai ser um sucesso em nome de Jesus.